Boa noite, turma da leitura compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, finalizando o capítulo 3, iniciando o 4. Tema: as ciências poderiam ter sido enriquecidas com os princípios da inteligência de Cristo. Se os princípios sociológicos, psicológicos, educacionais contidos na inteligência de Cristo tivessem sido investigados e conhecidos, poderiam ter sido usados em toda a esfera educacional, do ensino fundamental à universidade. Esses princípios, independentemente da questão teológica, poderiam ter enriquecido a sociedade moderna, que vem sendo irrigada por discriminações e múltiplas formas de violência. Esses princípios podem ser muito úteis para a preservação dos direitos fundamentais do ser humano, para desbloquear a rigidez intelectual e para garantir a liberdade de pensar. Eles estimulam a inteligência e até mesmo a arte de repensar. A inteligência de Cristo abre preciosas janelas que promovem o desenvolvimento da cidadania e da cooperação social. Ela também é capaz de expandir a qualidade de vida, superar a solidão e enriquecer as relações sociais. Na sociedade moderna, o ser humano vive ilhado em si mesmo, envolvido num mar de solidão. A solidão é drástica, insidiosa e silenciosa. Falamos eloquentemente do mundo em que estamos, mas não sabemos falar do mundo que somos, de nós mesmos, de nossos sonhos, dos nossos projetos mais íntimos. Não sabemos discorrer sobre nossas fragilidades, nossas inseguranças, nossas experiências fundamentais. O ser moderno é prolixo para comentar o mundo em que está, mas emudece diante do mundo que é. Por isso vive o paradoxo da solidão. Trabalha e convive com multidões, mas ao mesmo tempo está isolado dentro de si. Muitos só conseguem falar de si mesmos diante de um psiquiatra ou de um psicoterapeuta. Profissionais que tratam não apenas de doenças psíquicas, como depressões e síndromes do pânico, mas também de uma importante doença psicossocial, a solidão. Porém, não há técnica psicoterápica que resolva a solidão. Não há antidepressivos e tranquilizantes que avaliem a dor que ela traz. Um psiquiatra e um psicoterapeuta podem ouvir intimamente um cliente, mas a vida não transcorre dentro dos consultórios terapêuticos. O palco da existência transcorre do lado de fora. No terreno árido das relações sociais é que a solidão deve ser tratada. É no mundo exterior que devemos construir canais seguros para falar de nós mesmos sem preconceitos, sem medo, sem necessidade de ostentar o que temos. Falar demonstrando apenas aquilo que somos. O que somos? Somos uma conta bancária, um título acadêmico, um status social? Não. Somos o que sempre fomos, seres humanos. As raízes da solidão começam a ser tratadas quando aprendemos a ser apenas seres humanos. Parece contraditório, mas temos grandes dificuldades em retornar às nossas origens. O diálogo em todos os níveis das relações humanas estão morrendo. As relações médico-paciente, professor-aluno, executivo-funcionário, jornalista-leitor, pai-filho carecem frequentemente de profundidade. Falar de si mesmo? Aprender a se interiorizar e buscar ajuda mútua? Remover nossas máscaras sociais? Isso parece difícil de ser alcançado. Talvez fosse melhor ficar ligado na TV, plugado nos computadores e viajar pela internet. Auxiliei como psiquiatra e psicoterapeuta diversas pessoas das mais diferentes condições socioeconômicas e nacionalidades. Percebi que, embora gostemos de nos classificar e nos medir pelo que possuímos, temos uma sede intrínseca de encontrar nossas raízes como seres humanos.
Os prazeres mais ricos da existência, a tranquilidade, as amizades, o diálogo que troca experiências existenciais, a contemplação do belo, são conquistados pelo que somos e não pelo que temos. Cristo criou ricos canais de comunicação com seus íntimos. Tratou das raízes mais profundas da solidão. Construiu um relacionamento aberto, ricamente afetivo e sem preconceitos. Valorizou elementos que o poder econômico não pode comprar, que estão no cerne das aspirações do espírito humano, no âmago dos pensamentos e das emoções. Cristo reorganizou o processo de construção das relações humanas entre seus discípulos. As relações interpessoais deixaram de ser um teatro superficial para serem fundamentadas num clima de amor poético, regado à solidariedade, em busca de ajuda mútua, de um diálogo agradável. Os jovens pescadores que seguiram, tão limitados culturalmente e com um mundo intelectual tão pequeno, desenvolveram a arte de pensar, conheceram os caminhos da tolerância, aprenderam a ser fiéis às suas consciências, vacinaram-se contra a competição predatória, superaram a ditadura do preconceito, aprenderam a trabalhar suas dores e suas frustrações. Enfim, desenvolveram as funções mais importantes da inteligência. A sociologia, a psicologia e a educação poderiam ser mais ricas se tivessem estudado e incorporado os princípios sociológicos e psicossociais da inteligência de Cristo. Capítulo 4. Se Cristo vivesse hoje, abalaria os fundamentos da psiquiatria e da psicologia. Cristo abalou o pensamento da sociedade em que viveu e rompeu os parâmetros sociais reinantes em sua época. Era quase impossível ter uma atitude de indiferença na sua presença. As pessoas que o conheciam o amavam muito ou o rejeitavam drasticamente. Diante das suas palavras, elas se perturbavam intensamente ou abriam as janelas de suas mentes e começavam a enxergar a vida de maneira totalmente diferente. Se ele tivesse vivido nos dias de hoje, causaria turbulência social, chocaria a política e a ciência? Suas ideias continuam intrigantes na atualidade? Será que seus pensamentos abalaram a sociedade em que viveu em razão da falta de cultura de sua época, ou ainda hoje perturbariam os intelectuais e o pensamento acadêmico? Que dimensão têm os seus pensamentos? Que alcance tem o seu propósito e o seu projeto transcendental? Responder a essas perguntas é muito importante. Este é o objetivo deste e dos 2 capítulos seguintes. Temos de investigar se o pensamento de Cristo não foi superdimensionado ao longo do tempo. Ele discursou com eloquência sobre a ansiedade, mas que impacto tem seu discurso sobre o prazer pleno na psiquiatria? Para respondermos a essas perguntas, devemos simular algumas situações. Precisamos transportar Cristo para os dias de hoje e imaginá-lo reagindo e proferindo suas palavras em diversos eventos da sociedade moderna. E temos de imaginar uma sociedade desprovida de qualquer cultura cristã. Vejamos algumas situações possíveis. Tema: a intrepidez de Cristo, o discurso do prazer pleno. Vamos imaginar Cristo participando de um congresso internacional de psiquiatria, cujos temas principais são a incidência, as causas e o tratamento das doenças depressivas. Milhares de psiquiatras estão reunidos. Diversos conferencionistas discorrem sobre os sistemas básicos dos episódios depressivos, sobre o efeito dos antidepressivos e sobre o metabolismo dos neurotransmissores, como a serotonina, na gênese das depressões. Não há grandes novidades, mas todos estão ali reunidos tentando garantir algumas ideias novas. Ali se encontram também alguns psicoterapeutas abordando as técnicas mais eficientes no tratamento dessas doenças.
Quem mais está naquele congresso? Sem dúvida, os representantes da indústria farmacêutica. Não devemos nos esquecer de que bilhões de dólares são gastos anualmente no tratamento farmacoterápico medicamentoso das depressões. Portanto, os grandes laboratórios estão ali bem representados, fornecendo um rico material didático para evidenciar que o seu antidepressivo é o mais eficiente e o que produz menos efeitos colaterais. Uma verdadeira guerra científica e comercial é travada nesse evento. Agora vamos recordar alguns pensamentos de Cristo que foram expostos por ocasião do grande dia da festa do tabernáculo, uma comemoração anual na tradição judaica. Jesus proferiu pensamentos que abalaram a inteligência de todas as pessoas presentes naquela ocasião. Na época, escribas e fariseus já tensionavam matá-lo. Ele já havia corrido sérios riscos de ser apedrejado. Reuniões eram feitas para saber como prendê-lo e tirar-lhe a vida. A melhor atitude que Cristo poderia assumir era se ocultar, não estar presente naquela festa, ou se estivesse, comportar-se silenciosamente, com o máximo de discrição. Todavia, a sua coragem era impressionante, como se o medo fosse uma palavra excluída do dicionário de sua vida. Quando todos pensavam que diante daquela delicada situação ele ficaria em silêncio, no último dia da festa ele se levantou e com intrepidez bradou em voz altissamente para toda a multidão. Aspas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 37 e 39. Suas palavras ecoaram profundamente no âmago das pessoas que ouviram, tanto das que o amavam quanto das que o odiavam. Todas ficaram atônitas, pois mais uma vez ele proferia palavras incomuns e até imagináveis. Cristo, naquele momento, não falou de regras de comportamento, de crítica e moralidade, de conhecimento religioso. Discursou sobre a necessidade de termos prazer no seu mais pleno sentido. Teve a coragem de dizer que podia gerar no cerne do ser humano um prazer que flui continuamente, uma satisfação plena, um êxtase emocional, capaz de resolver a angústia existencial das pessoas. Creio que suas palavras não têm precedente histórico, ou seja, ninguém jamais expressou pensamentos com esse conteúdo. Possivelmente ele queria dizer que, apesar de todos estarem alegres no último dia da festa, no dia seguinte terminaria aquele ciclo festivo e então o prazer diminuiria e as tensões do dia a dia retornariam. Cristo tocava pouco na questão moral e muito nas raízes da psique humana, pois para ele aí estava o problema das misérias do ser humano. Ele dava a entender que sabia que a psique humana é um campo de energia que possui um fluxo contínuo e inevitável de pensamentos e emoções, e que esse fluxo constitui a maior fonte de entretenimento humano. Porém, queria transformar essa fonte, enriquecê-la, torná-la estável e contínua. Em seu sofisticado diálogo com a samaritana, abordou o enriquecimento desse fluxo vital em contraste com a insatisfação existencial produzida pelo insucesso humano ao tentar conquistar uma fonte contínua de prazer. Assim é, vamos à reflexão e até a próxima. Gratidão, boa noite.